Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua saída é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6:3. No imaginário popular, ao pensar em Deus, geralmente pensamos no clássico catolicismo, hóstia, padres, freiras, santos, coisas assim. Ou por outro lado, pensamos em igreja pequena de esquina, Fernandinho, leão usando coroa, aquela cruz lá do Fé. Sempre há uma caixinha para colocar o Senhor. É muito interessante o conceito domesticável e moldável que temos do Altíssimo. Nós sempre pensamos que o conhecemos, estamos carecas de saber que Ele é onipotente, onipresente e onisciente, que Ele detesta pecado e que o diabo tentou elevar-se ao trono de soberano e acabou sendo banido. O que não nos damos conta é que essa visão popular que temos de Deus com o tempo tem se tornado achatada, completamente unidimensional. Nós repetimos tanto que Ele é amor, que isso se tornou um jargão vazio. O que decoramos além de Jesus morreu na cruz por você, ou Ele fez milagres e começou um grande ministério? O que realmente entendemos sobre o Deus Pai? O que é de verdade o Espírito Santo? Como atua nas nossas vidas cada pessoa da Santa Trindade? Ele tem alguma preferência de religião? É protestante ou é católico? Ou espírita? Ou judeu? Mas, olha, pelo menos sabemos que ele não é satanista. Porém, será que realmente conhecemos ao Senhor? Será que ele pode ter um nome diferente? Que tal um termo mais abstrato, como Tao? O interessante é que na filosofia chinesa, desde séculos antes do nascimento de Jesus, lá pelo século IV a.C., já se falava sobre o Tao, o caminho, um princípio invisível, a origem, o útero de todas as coisas. O Tao é uma essência impossível de ser descrita em palavras. É cheio e vazio, forte e fraco, visível e invisível, um reflexo do que acontece quando a humanidade, diante do infinito, tenta tocar a fonte de tudo. No confucionismo, o Tao ganhou uma nova camada, deixou de ser cósmico e se tornou ético. O caminho da virtude, a forma de viver bem em harmonia com a moral e a sociedade. Aqui, Tao se revela como um modelo para o indivíduo, um modelo de sabedoria poética e filosófica por essência. Em resumo, Tao é um ponto de interrogação cósmico e filosófico, até onde conseguimos chegar quando tentamos, com o próprio pensamento, alcançar a origem do universo. Mas aí é que tá, o taoísmo é algo muito peculiar. É uma das milhares de formas de como a humanidade encontrou Deus antes dele ser completamente revelado. Por falar nele, sim, o soberano, o criador do céu e da terra, um ser cósmico, terrivelmente santo, sábio até o último fio de plasma cósmico ou de seja lá do que ele é feito, assustadoramente poderoso e misterioso, mas surpreendentemente amoroso? Um paradoxo vivo. Nos criou simplesmente por amor. Ama o amor e deseja derramar esse rio transbordante de carinho sobre toda a sua criação. É o ponto de equilíbrio definitivo, divindade e homem, céu e terra, cheio e vazio, simples e complexo, amante e rígido. Quando deixamos de lado os filtros históricos e religiosos, descobrimos algo íntimo de Sua Majestade. Quando tocamos o céu em nossos pensamentos, Ele nos toca de volta. Deus não é um simples personagem que criamos em nossas mentes. Ele não é a utopia que visualizamos quando subimos as escadarias da igreja. Quão assustador pode ser a ideia de que estamos lidando com um ser que é imprevisível e de capacidade infinita? Quanto mais podemos conhecer do Senhor, o que mais há para descobrir? Pois que hoje falaremos de Deus,
a ponte, o logos, o início de tudo. Tao. Bom, vamos exercer a imaginação. Como a Santa Trindade pode ser expressa em Tao? Começando pelo Deus Pai. O Pai é a origem invisível de todas as coisas. Foi em Jesus que o conhecemos plenamente, mas sempre esteve acompanhando a humanidade. Dele tudo vem. Por meio do Logos, tudo foi criado. Lao Tzu dizia, o Tao é a mãe de todas as coisas, assim como o Tao, o Pai é a fonte universal, sustentando tudo o que existe. Enquanto a Jesus, aqui a reflexão fica mais bonita. Ele é o Logos. Logos significa palavra, razão, sentido do universo. Na hora de traduzir, os chineses já possuíam uma palavra que se aproximava de Logos. Afinal, em chinês, João 1:1 foi traduzido como no princípio era o Tao. O Tao estava com Deus e o Tao era Deus. Lao Tzu já dizia, o Tao que pode ser dito não é o Tao eterno. Mas então aconteceu algo que rompe completamente o taoísmo com o cristianismo. O eterno se fez carne. Cristo tornou-se o Tao que pode ser visto, ouvido e tocado. O Logos que revela a origem do universo. Até mesmo se você traduzir Tao como o caminho para a virtude, como o confucionismo faz, aqui também se aproxima. Jesus também é o caminho. Ele é o novo Adão, não é à toa. Nos ensinou a viver da forma correta e nos incentivou a imitá-lo. Enquanto ao Espírito Santo, Gênesis 1:2 mostra o Espírito pairando sobre as águas. Paulo, em especial, fala sobre a metanoia, fenômeno que acontece quando o Espírito Santo habita o indivíduo. No pensamento chinês, o paralelo seria Te, a energia vital que conecta o céu e a terra. No cristianismo, o Espírito Santo conecta o coração humano ao coração de Deus, transformando-o de dentro para fora. Traduzindo para uma linguagem filosófica, seria Tao, nesse caso as três pessoas da Santa Trindade, exercendo o Te para conectar a humanidade a si mesmo. Bom, o taoísmo anda sendo um leve hiperfoco para mim. Acho que deu pra ver que eu gosto um tiquinho do tema, né? Agora falando sobre adoração, o que realmente é adorar? Música bonita? Dança performática? Pinturas? Literatura? Batizar sua oficina de Jesus Autopeças? Não há dúvidas que o Senhor ama a arte, com certeza emociona nós e emociona Ele. Mas quando você canta um belo louvor, ora ou reza, para que Deus você faz? Você realmente ama o Senhor ou ama o que idealizou dele? Se ele permitisse que tu fosse jogado na sarjeta, você permaneceria amando? Na alegria e na tristeza? Na saúde e na doença? A ideia de adorar a Deus pode irritar muita gente, mas a verdade é que a adoração genuína não é vassalagem como é pregado, mas sim alinhar-se com os pensamentos do Senhor através de Cristo e do Espírito. Claro que a arte sobe diante da presença do Altíssimo como o cheiro de bolinho recheado no vapor, mas mais importante do que isso, a pureza da adoração vem de quando você o conhece de verdade, quando você sabe a quem está admirando, quando você busca tocar o coração de Deus como um bebê de colo que toca o nariz do Pai. Assim como nós, Deus também tem o desejo de ser amado por quem realmente é. Desde Gênesis é expresso esse anseio. Para Ele, isso é adoração em sua forma genuína. Isso aquece o coração. Enquanto no taoísmo e no confucionismo é pregada a harmonia do homem com o universo, no cristianismo é a harmonia entre o homem e Deus. Mas por algum motivo satânico, isso é terrivelmente distorcido. Como eu sou o ponto fraco de Deus. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Cristianismo europeu, ascético, com berserk, punk, ou qualquer outra bobagem que anda inventando. Em ambas as filosofias, tanto na cristã quanto na chinesa, elevar o ego assim é patológico. Há vários caminhos na filosofia chinesa para evitar que o ego te sugue, mas biblicamente o caminho mais correto é a adoração, e a forma mais correta de adoração é conhecendo ao Senhor.
Tanto no cristianismo quanto no taoísmo, tudo converge a um único ponto para a morte do orgulho: a ponte, o logos, o útero, 3 pessoas, um único tal. Conclusão. Gostaria de reforçar que tal do taoísmo não é Deus, mas o ponto de partida cósmico que nos aproximamos de decifrar com a nossa própria capacidade. Tanto que há comunidades cristãs chinesas que reconhecem a filosofia taoísta e até partem dela para refletir sobre Deus, assim como fiz hoje. Quando realmente nos esforçamos para compreender o Senhor, muitas interpretações podem ser tiradas e disso pode partir muitas filosofias. É a parte mais divertida. Você consegue encontrar a Deus nos menores detalhes dos seus pensamentos. Mas, no geral, o Senhor não se prende a rótulos e estéticas que criamos para Ele. Ele se expressa de várias formas, se comunicando sutilmente em culturas diferentes, até mesmo numa filosofia distante de séculos antes de Cristo. Assim como tal, nunca haverá uma forma universal 100% precisa de definir o Deus, apenas sentir e seguir. Por isso, adorá-lo é saber disso e mesmo assim amá-lo pelo que ele é. Todavia, o Senhor não é impessoal nem neutro como tal é. Fato é, independente de como uma cultura ou filosofia o enxergue, os mandamentos ainda são claros. Amar a Deus acima de tudo, amar ao próximo como a ti mesmo, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e morrer para o seu ego para segui-lo. Conheçam a Deus, busquem-no da forma que conseguir. Conhecer ao Senhor é o melhor passo para conhecer a si mesmo e ao mundo que te rodeia, pois quando fazemos isso pela própria ótica, temos a tendência de dar com a face na parede. Por isso, busque a harmonia com o tal. Sintonize seu coração com o seu Criador. Ame ao Senhor pelo que Ele realmente é, pois Ele também te ama pelo que você é de verdade. Somente inquieta ainda tem sede daquilo que vem da origem do universo. Te convido a refletir sobre Deus por conta própria, nem que seja no chuveiro. Assim que tocar o infinito com o pensamento, verá que o coração do infinito bate junto com o seu.